Eu gostaria de fazer uma pequena demonstração sobre como é que funciona os fundos de previdência, né? Como é que a gente pode analisar os fundos de previdência de renda fixa, pós-fixada. A linha azul aqui do nosso gráfico é a linha do CDI, a linha da renda fixa tradicional, né? O nosso benchmark. Numa janela de um ano analisados, nós vemos que os fundos dos bancões, aqui do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, eles já estão perdendo para o CDI. Provavelmente, se a gente for abrir aqui a lâmina desse fundo, a gente vai ver por taxa de administração, né? Erro de gestões. Tá? E alguns outros fundos vão performar acima desse horizonte, né? Todos os outros. Ampliando esse universo temporal, em 2 anos, o quadro se mantém, né? E a gente vai ver que vai ver já uma diferença entre os demais, né? JGP, SPX e os horizontais do BTG acima do CDI, né? E no universo de 3 anos, a gente observa que o SPX, que é a linha laranja, que estava lá em cima, ele voltou para baixo do CDI. Uma coisa a observar também, porque não é só o retorno final. Olha essa linha laranja relativa a ele. Durante todo esse tempo, uma janela grande, ele oscilou muito abaixo do CDI. Então ele mostra que é um fundo muito volátil. Então você tem um risco associado a essa volatilidade. E já a linha aqui do JGP, o amarelinho, ele ficou sempre acima do CDI ao longo desses anos. Ele se mostrou bem mais resiliente ao longo de 3 anos, considerando apenas a janela de 3 anos analisados, que foi a janela que esses 3 fundos, melhor, que esses 6 fundos, 5 fundos, estavam coexistindo. Mas uma coisa não muda. Os fundos dos bancões, eles sempre ficaram abaixo do CDI. Né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, vamos ver de outra forma. Passando aqui direto, quando a gente olha para a métrica de risco e retorno. Né? Colocando o retorno anualizado em função do risco, pela volatilidade deles, a gente vê claramente aquilo que a gente vê lá na rentabilidade. O JGP ele teve um rendimento melhor, com risco menor do que muitos outros, Né? Vamos colocar aqui. O SPX ele trouxe um rendimento razoável, mas olha o tamanho de risco que ele assumiu. Então, o risco a gente fala de volatilidade, de variação no preço da cota. Aquilo que é marcado tempo a tempo. Né? O Solis também teve um bom rendimento, com um risco aceitável. Né? Já os bancões eles perderam para o benchmark. Então, não faz sentido. Né? E sob essa outra métrica é o drawdown. A gente vê pelo SPX o quanto ele variou para baixo. Então, o camarada que entrou aqui na cota desse fundo em janeiro de 23, ele passou por todo esse período aqui em negativo e só voltou no 0 a 0 novamente 6 meses depois, em junho de 2023. Não é muita coisa, mas para um fundo previdenciário de renda fixa pode ser muito para alguns investidores. Então essa métrica, essa forma de investir que eu tento capturar, né? Trazer parâmetros, fazer essa estratégia mostrando de fato aquilo que pode ser bom, aquilo que não pode ser bom e mostrando os riscos. Daquilo que o risco de ganhar e o risco de perder também, de uma forma bem transparente.